Seja bem-vindo aí ao podcast Simplificando o Digital. Nós hoje vamos falar sobre o futuro do trabalho. Lembrando para você que esse é um podcast da Vizy. Tá? Então, se você quiser saber mais sobre a Vizy, segue a gente no Instagram, @VizyBR, ou acesse o nosso site vizy.com.br. E hoje eu estou aqui, pessoal, com a Tabata, o Ryan e o Igor. E eu vou pedir para eles se apresentarem aí. Quem quer começar? Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite, não sei qual que é o horário que vocês vão estar ouvindo aí o episódio, mas eu sou a Tabata, sou diretora comercial aqui na Vizy e espero poder contribuir bastante aí com o tema do futuro do trabalho. Beleza. Boa tarde, pessoal, boa noite, bom dia. Me chamo Ryan, sou programador aqui na Vizy e estou ansioso por esse bate-papo com vocês aí. Beleza. Boa tarde, pessoal. Boa noite, bom dia, boa madrugada, enfim. Meu nome é Igor, eu sou coordenador de projetos aqui na Vizy e também estou ansioso aí para ver o que vai sair desse bate-papo. E eu sou o Elcio, eu sou fundador aqui da Vizy, sou diretor da empresa hoje. E a gente escolheu esse tema, o futuro do trabalho. Aqui na Vizy a gente tem um jeito de trabalhar que é muito próprio, muito característico. Talvez o pessoal vá compartilhar alguma coisa da experiência da Vizy. A gente entende que é uma experiência muito única, não é a experiência para todo mundo. Então, quando a gente estiver compartilhando a experiência da Vizy, é algo para a gente estudar, aprender juntos, mas eu não estou dizendo que a sua empresa deve trabalhar como a Vizy. A gente tem possibilidades e cenários muito únicos aqui, por ser uma empresa remota, de tecnologia, pelas pessoas com quem a gente trabalha, as pessoas que a gente contrata, tem um perfil muito diferente do mercado. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre como a gente enxerga o futuro do trabalho, como a gente enxerga as mudanças que a tecnologia estão causando no ambiente de trabalho, compartilhar talvez um pouquinho da experiência da Vizy também, e vamos trocar ideias. Eu queria começar com uma pergunta aqui para o pessoal. Como é que vocês enxergam o futuro do trabalho? E aí vamos falar de um futuro de curto prazo, porque, cara, o futuro do trabalho daqui 50 anos é muito difícil de adivinhar, e eu, sinceramente, não me importo muito. Talvez os meus filhos se importem, talvez os filhos deles vão se importar, né? Eu não pretendo estar trabalhando daqui a 50 anos. Então, como é que vocês enxergam o futuro do trabalho daqui a 5 ou 10 anos? Acho que depende, né? Acho que na nossa área, acho que é difícil falar de futuro se não falar da IA, grande parceira que está vindo aí. Mas eu acho que isso não é tão tempo, mas tudo se resume, acho que a tecnologia em várias áreas. Se o pessoal não se adaptar com a evolução que está tendo, vão ficar para trás. Mas eu acho que na nossa área em si, que é a programação, a IA vai entrar forte, já está, né? Vocês perceberam que o programador, qualquer pergunta que você faz para um programador, a primeira palavra da resposta é depende. É assim mesmo. É verdade. Existe um dado do Fórum Econômico Mundial, Elcio, que informa, né, que diz que 23% das funções, né, dos trabalhos que existem hoje em dia, esse dado foi divulgado em 2023, né, então 23% das funções dos trabalhos, eles vão ser modificados até 2027. Então, a gente já está passando, né, por essa transformação aí. Existem, sim, algumas funções que vão ser substituídas por IA, mas aí a gente vai estar falando aí principalmente de tarefas repetitivas, né, que podem ser substituídas pela inteligência artificial, mas existem outras oportunidades, né? Então, as pessoas, os colaboradores, né, a força de trabalho vai poder estar focando mais em tarefas mais estratégicas, mais criativas, né? Então, acho que isso daí vai vir com muita força, né? Acho que as empresas investirem nesse tipo de habilidade, assim, das pessoas, vai ser um ponto muito forte. E eu acho que tem um outro ponto também, que é a questão da economia de gig, eu acho que chama, que a economia de gig é um modelo econômico que é pautado aí por contratos que eles são de entregas mais específicas, né? Então, assim, trabalhos ali sob medidas, tipo uma consultoria, alguma coisa do tipo. E as gerações mais novas, aí fazendo uma relação disso, né, com as gerações que estão vindo aí,
existe uma certa, como que eu posso dizer, aversão, assim, a CLT, né? Enquanto que a minha geração, a gente queria muito, né, ter um trabalho ali com carteira assinada e tudo mais, esse pessoal está vindo querendo ter mais flexibilidade mesmo, né, ter um trabalho mais autônomo, então eu acho que isso, junto com a economia de gig, vai também trazer aí mais oportunidades para quem está querendo esses trabalhos mais, como que eu posso dizer, isso, mais autônomos mesmo, que você vai poder ter mais flexibilidade, né, para entregar esses resultados, para entregar o seu trabalho. Complementando aí o que a Tabata acabou de falar, na minha opinião, acho que o que a gente vai ver daqui para o futuro é um estímulo ao empreendedorismo. Acho que você vai acabar surgindo várias pequenas empresas que resolvem problemas pontuais. E acho que na nossa área, principalmente, de desenvolvimento de software, né, como a IA, ela já hoje escreve código, apesar da qualidade ser questionável, a gente vai acabar vendo uma especialização do profissional, né? Então, a gente vai, no meu entender, a gente vai deixar de ter tanto profissional generalista e vai acabar tendo mais profissionais especializados, ou pelo menos eles vão ser mais bem vistos pelo mercado, né? Já que a IA vai conseguir escrever ali o software médio, digamos assim, no futuro próximo, né? Eu imagino. A gente vai ter especialistas aí para cobrir essas lacunas que a IA não vai conseguir atender. Caramba, só para rapidinho, desculpa, só para acompanhar vocês, então, basicamente, o que eu estou entendendo de vocês é que o freela vai ficar forte daqui para frente. Então, vamos supor, um dev vai ser contratado para fazer uma feature. Acho que é isso que tende a ser mais para frente, né? Coisas específicas, não deve ser contratado para algo somente específico, não flexibilidade ali, né? Eu acho que até mais do que isso, tá, Rian? Acho que, por exemplo, você vai ter muito mais concorrência, digamos assim, né? O que a Vise faz hoje, por exemplo, de escrever software para parceiros, né, para clientes. Acho que você vai ter empresas menores, mais enxutas, né, mais especializadas em determinadas áreas, cobrindo isso, né? E sempre envolvendo daqui para frente, né? Como a gente já está vendo, o hype da IA, então sempre vai estar envolvendo a inteligência artificial e coisas do gênero, né? Sim, legal. Vocês acham que esses movimentos vão, na soma total, criar mais empregos ou eliminar mais empregos? Depende também, né? O cara é um programador nato. Que eu acho que vai ter que, com tudo aí, tem gente que tem que estar muito mais especializada conforme os anos, mas tem, o Tabata comentou, tem muitas coisas repetitivas ainda que a automação vai tomar conta. Por exemplo, tem gente na área contábil que eu conheço que reclama muito, emite muita nota, é muito repetitivo, algo que dá sono na pessoa fazendo. Eu creio que uma automação simples aí resolva, e eu acho que trabalhos assim tem um pouco de risco, sim. Eu acho que depende, assim, né? Acho que é difícil dizer qual que vai ser o saldo final, se a quantidade de empregos, né, vai aumentar ou vai diminuir. Eu acho que vai depender muito de como as empresas e os próprios profissionais vão se adaptar a essas mudanças de mercado, né? Porque vão surgir novas oportunidades, né? Então, por exemplo, para você gerir sistemas de inteligência artificial, eu gosto eu acho que vocês vão perceber, eu gosto de ficar trazendo assim, eu li não sei aonde, eu ouvi num podcast e tal. Um dado de um relatório que, na verdade, não é um dado, né? Foi um professor que falou num relatório da Harvard Business Review, que ele fala que, assim, a inteligência artificial, ela não vai exatamente roubar os empregos da pessoa, você não vai perder emprego para a IA, mas você pode sim, você tem grandes chances de perder o emprego para uma pessoa que domina a IA, se você não dominar. Né? Então, eu acho que é isso, assim, vai depender, eu acho que as empresas, elas precisam focar na requalificação, né, dos funcionários, justamente porque tem essas funções que vão, sim, ser substituídas pela inteligência artificial, e fazer esse balanço, né, o que é que a gente consegue trazer de novo para esses funcionários, e também os funcionários terem o próprio interesse, né, de fazer essa migração, de aprender essas coisas novas que estão vindo aí. Eu concordo. Não, pode seguir, Igor. Eu ia comentar que eu concordo com a Tabata. Eu acho que se a gente olhar um pouquinho para o passado, não precisa ser muito, a gente vai ver movimentos parecidos, né, com a primeira, a segunda Revolução Industrial e tal. A gente tinha uma série de empregos antigamente que a gente não tem mais hoje, e ninguém ficou passando fome. O mercado se adaptou, as pessoas aprenderam, elas trocaram, né? Então, um emprego que existe hoje, não necessariamente o fato de no futuro ele não existir vai fazer com que as pessoas não consigam mais viver.
E Sim. igual algumas pessoas levantam, esses dias eu estava vendo um comentário do Elon Musk sobre o assunto, ele acreditando que no futuro a gente vai ter que ter uma renda básica por pessoa no mundo, porque a gente chegaria a um cenário hipotético onde a IA faria tudo e não teria função para as pessoas. Mas eu acho extremamente difícil desse cenário ser alcançado no curto, médio prazo, né? Então, acho que o que a gente vai ver daqui para o futuro é uma modificação do que a gente tem hoje, igual a gente já viu no passado. Então, talvez o emprego que você tem hoje não exista, mas vão existir outras vagas que hoje você nem imagina que elas poderiam existir, né? É só você pensar na rede social. Você acha que alguém 20 anos atrás ia imaginar que hoje alguém ia entrar no Instagram, no YouTube, igual a gente está aqui, por exemplo, e ia conseguir ganhar dinheiro com isso? Ninguém ia imaginar que isso era possível, né? Mas hoje é. Verdade. Gente, eu tenho uma visão talvez um pouco mais catastrofista que vocês disso, assim. Não é necessariamente uma visão pessimista, mas eu acho que a mudança é um pouco mais profunda do que aquilo que a gente consegue imaginar, sabe? É difícil a gente olhar para as mudanças, para o impacto da tecnologia nas mudanças econômicas e na estrutura da sociedade. As pessoas que estavam vivendo no final do feudalismo ali, estavam fazendo revoluções porque os camponeses estavam passando fome, enquanto a gente tinha uma nobreza se esbaldando e tudo mais. E a Revolução Industrial mudou a dinâmica de trabalho. Sabe? O modelo capitalista do empregado de fábrica é um negócio que passou a existir de uma geração para outra. E o mundo hoje está organizado dessa maneira. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre o negócio do... o Ryan já deduziu. Então o negócio vai ser mais o trabalho freela. Né? Já parou para pensar que o modelo de trabalho em que a gente tem hoje, em que a contratação é feita por hora de trabalho, ele é um modelo da fábrica. Na fábrica, você precisava que o sujeito estivesse lá naquele horário, porque ele é um pedaço de uma linha de produção. Se ele não estiver lá apertando aquele parafuso, né? Você lembra do Tempos Modernos lá do Charlie Chaplin, né? Se ele não estiver lá na posição dele apertando aquele parafuso, o cara em seguida que dá a martelada na peça, o outro que põe o pingo de solda, vão ter que parar o trabalho. Então você tem uma linha de produção. A gente migrou para um modelo de trabalho em que o setor de serviços hoje é maior do que a indústria, do que a agricultura, do que a extração. Sabe? No mundo inteiro a gente está vendo isso. O setor de serviços é maior. E no setor de serviços a gente tem muita gente que tem que vender hora de trabalho porque ele está fazendo atendimento ao público, ele está... o turismo, a pessoa que está na recepção de um hotel, a pessoa que está conduzindo um grupo de turistas, ela tem horário ali e tudo mais. Mas boa parte do setor de serviços hoje está migrando para trabalhos criativos. O trabalho de um programador não é o trabalho de um operário. Não me importa muito como contratante quantas horas de trabalho a pessoa trabalha, e nossos contratos hoje estão vinculados a isso, são por horas de trabalho, é a nossa legislação. Tá? Eu não estou dizendo que a gente hoje tem que fazer tudo diferente, mas se você parar para pensar bem, se um programador passa 8 horas de trabalho sentado na frente de um computador, e ele não está bem, ele não está criativo naquele dia, ele não está conseguindo resolver problemas, ele vai produzir muito menos do que um outro que venha sem que 4 horas na frente de um computador e esteja no flow, sabe? Esteja no momento ali de produção. Então, todo o nosso modelo de trabalho é para uma sociedade que vai cada vez mais deixando de existir. Esse trabalho que precisava do sujeito estar lá na fábrica hoje, já tem fábrica que você precisa de uma pessoa apertando um botão e a fábrica funciona sozinha. Não precisa do cara estar lá mais, sabe? E a maior parte dos trabalhos hoje, o pessoal que está trabalhando no marketing, o pessoal que está trabalhando no direito, para falar de outra área, sabe? Um advogado trabalhando. Né? Me importa pouco quando eu contrato o meu advogado para trabalhar para mim, para resolver um problema para mim. Ele me cobra por horas, ele me dá um relatório de quantas horas ele gastou, mas de verdade me importa pouco, me importa o problema resolvido. Se ele resolvesse esse problema na metade das horas e cobrasse a mesma coisa, para mim não faria a menor diferença, sabe? Então, e eu não estou falando para as pessoas, tem que enganar os outros, faz em menos tempo, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que como sociedade, os nossos contratos, o nosso jeito de funcionar, foi feito para uma época que a gente está vendo deixar gradualmente de existir. A gente está
Então, isso vai exigir novas relações de trabalho. A Tabata comentou aí que tem um estudo do Banco Mundial de 20 e poucos % dos postos de trabalho vão deixar de existir, vão mudar, vão... Né? E aí eu questiono um pouco esse número. Eu estive na França no final do ano passado e eu fiquei muito impressionado com a quantidade de taxistas que estão dirigindo Teslas. Deve ser o trabalho mais entediante do mundo, porque você vê os taxistas de braços cruzados, sabe? O sujeito está lá dirigindo um táxi pelas ruas de Paris, mas o trabalho dele é apertar o botão e deixar o táxi fazer o trabalho, sabe? Ele cumprimenta o passageiro, ele talvez receba se o pagamento for em dinheiro ali e tal, e é isso. Mas esse dado, Elcio, essas mudanças são só até 2027, né? Depois de 2027, eu acho que sim, muito mais do que isso vai mudar, né? Acredito que sim. Sim, tem razão, 2027 está aí já, daqui 1 ano e pouco, 2 anos. Estamos Porque quando você pensa em ter táxi autônomo, você pode ter ônibus autônomo, você pode ter navio autônomo, você pode ter caminhão autônomo, você pode ter empilhadeira, trator, colheitadeira. Imagina quantos postos de trabalho, sabe? Eu vi um estudo dos Estados Unidos que dizia que só lá nos Estados Unidos, só o setor de transportes é responsável por 20% da força de trabalho. Então é um negócio, isso tudo pode simplesmente deixar de existir, né? Não, mas nesse cenário hipotético, será que esse maquinário todo ele não vai precisar de mais gente para operar, por exemplo? Hoje em dia você já tem no campo máquinas que operam via GPS lá, elas se dirigem sozinhas, isso já é uma realidade. Mas você imagina que essa pessoa que está operando a máquina, ela não teria uma outra demanda para ela, por exemplo, na manutenção dessas máquinas, já que no futuro você vai ter a facilidade, então você vai conseguir ter muito mais máquinas como essa? Será que você não abre um outro posto de trabalho e não simplesmente erradica um? Sim, você abre novos postos de trabalho, mas não dá para fazer essa relação direta. Eu acho que não dá. Porque pensa no seguinte, se cada motorista de Uber hoje em São Paulo virar mecânico, não tem carro suficiente para consertar. Né? Não tem posto de trabalho diretamente relacionado a esse serviço. Né? O transporte vai ser automatizado mesmo, e eu estou falando só da ponta do iceberg, só daquilo que é mais óbvio, né? Que é um negócio que a gente é impossível ignorar quando você vai para um lugar e você vê um carro andando sozinho. Né? Mas esse mesmo tipo de mudança vem e vai pegar todo quanto é tipo de trabalho, como o Ryan falou, tudo que é trabalho que é repetitivo, que é menos especializado. Né? No meu primeiro emprego, eu fui, durante um tempo, eu trabalhei com escrita fiscal. Eu era um digitador um pouquinho especializado, tinha que entender as notas fiscais e tal. Mas eu pegava maços e maços de notas fiscais e passava o dia digitando. Né? Hoje existe o SPED, que é todas as emissões de nota fiscal do país inteiro estão integradas digitalmente, automatizadas. Não existe mais você ter uma nota fiscal escrita a caneta, em lugar nenhum, sabe? Então, não existe mais esse profissional. Quanta gente, Brasil afora, trabalhava digitando ali. Esse é um movimento que a gente viu há 20, 30 anos atrás. Né? Esse tipo de coisa vai ficar mais rápido e a capacidade das máquinas de automatizar com a inteligência artificial vai ficar maior. Então, a gente está vendo uma mudança e eu não estou dizendo que nós vamos estar todos desempregados. Talvez estejamos, mas eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a gente está indo para um novo modelo de organização econômica da sociedade e que do mesmo jeito que se você estava lá no feudalismo e a sua vida inteira foi eu trabalho na terra do senhor feudal, é assim que a vida funciona. Meu pai trabalhava na terra do senhor feudal, meu avô trabalhava na terra do senhor feudal, e você vê o surgimento das máquinas, você vê o surgimento das primeiras indústrias, você não consegue prever o que vai ser o mundo. A gente veio para outro mundo. Eu acho que a gente está às portas disso, de ir para um outro mundo, uma outra organização econômica da sociedade. O modelo capitalista em que a gente vive hoje é baseado na Revolução Industrial. A gente vai para um novo modelo. Qual é esse modelo? Eu não sei. Eu tendo a concordar, mas eu também acho que tem um ponto importante que muita gente hoje cria polêmica ao redor disso, justamente com o pensamento, por exemplo, de que a gente não vai ter emprego suficiente para as pessoas no futuro. E a gente vai ter que solucionar isso de alguma forma. Só que se você parar para pensar, assim como você disse em uns pedaços que você acabou de mencionar,
é extremamente difícil você prever o futuro, então você não sabe o que vai ser o emprego no futuro. Você pode ter uma alta demanda que vai ser criada daqui a 10 anos, que você não tem como imaginar que ela existiria hoje, né? Como é o caso que eu citei de um cara que ganha dinheiro da casa dele, gravando a vida dele lá, ele tá lavando o prato, ele ganha dinheiro na internet porque tem gente assistindo ele, o YouTube tá pagando ele. Isso seria inimaginável lá na época do feudalismo, ou até muito mais próximo, né? Então, eu acho que é extremamente difícil de você imaginar algo disso hoje, e eu acho errado a gente querer criar polêmica e tirar vantagem sobre esse tipo de coisa, com esse tipo de notícia que a gente vê, de que você vai perder o emprego, você não vai ter como se sustentar, ou você vai ter que ter uma renda básica que o governo vai ter que te prover, porque senão você vai ser indigente. Sabe, acho que não é por aí. Uhum. Por outro lado, é inevitável que as pessoas fiquem tentando adivinhar, tentando reorganizar, sabe? Eu concordo com você. Que a gente precisa esperar um pouco e ver, tá? Mas tem um pouco aquela sensação também de que você está fazendo uma caminhada no escuro. Cara, você quer olhar um pouco à frente, você quer estar preparado, você quer ver. Não vamos simplesmente confiar de que o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído, né? Vamos seguir em frente, que a tecnologia é sempre boa, né? Tem essa preocupação, sim. Não é uma preocupação nova, né? O Rousseau escreveu, olhando para a Revolução Industrial, ele escreveu: vai chegar um ponto em que a rainha da Inglaterra sozinha, girando uma manivela, vai ser capaz de produzir toda a riqueza necessária no mundo. E aí a gente vai viver do quê? Do que as pessoas, sabe? Então essa é uma preocupação antiga, não é uma preocupação boba, sabe? Desinteligente, assim. É uma preocupação razoável. Eu concordo com você que o uso político dela é nocivo hoje, sabe? As pessoas criam uma polêmica desnecessária e tal. Mas eu olho para o futuro com preocupação, sim. A humanidade vai ter que encontrar novas formas de organização social e econômica. O Ryan falou de IA aí, né? A IA já está mudando o mundo hoje. O trabalho de vocês estão usando IA para quê? Como é que estava acontecendo aí? Acho que está sim, né? Acho que ele já está bem presente em bastante coisa. Copilot, por exemplo, as ferramentas de GPT, que é uma inteligência de escrita. Acho que fora diversas outras coisas, né? Mas se encontra bem presente. Se vocês mais bem. Falando, né, mais especificamente da minha área, né, que é comercial e tal, eu acho que já tem hoje IA em CRM, né, em ferramentas de CRM, que identificam padrões, né, de comportamento dos clientes e tudo mais, e fazem sugestões, por exemplo, de tarefas para você fazer e tudo mais. Então, isso ajuda, sim, na produtividade, né, para ajudar a gente de repente esqueci de fazer um follow-up, né, alguma coisa do tipo. Então, isso é muito bom, mas não acho assim, e aí eu estou já rumando, né, para para uma outra coisa, um outro tema, que não acho que a IA também vai substituir 100% esse trabalho, pelo menos não por enquanto, né? Porque tem algumas coisas que hoje em dia a IA não é capaz de fazer. Então, a gente sabe, né, já tem muitas coisas que são discutidas, que é com relação a IA não ter empatia e tudo mais, mas uma das coisas que a IA não tem é essa capacidade de persuasão, de negociação, que só você ali conversando, né, com o cliente e tudo mais, você vai ter. Então, existem ali técnicas de rapport, de você tentar utilizar a mesma linguagem, né, que o cliente usa, para o cliente conseguir se identificar mais com você e tudo mais. A IA também pode dar muitos dados para a gente, né, de comercial e tudo mais, para que a gente consiga, enfim, identificar motivos de perda, qual que é o principal motivo de perda, né, das propostas que a gente envia e tudo mais. Mas aí a IA vai dar esse dado para a gente, e a partir dele a gente vai começar a interpretar. Isso daí a IA não faz também. Então, são os humanos que vão poder interpretar, que vão poder buscar soluções, né, para esses problemas dentro do departamento comercial. Então, acho que, sim, aqui dentro a gente já usa, mas tem muita coisa ainda que só o trabalho humano mesmo para resolver.
Eu acho que para desenvolvimento de software, que é o nosso foco aqui na Vise, acho que é mais do que comprovado que a IA está sendo usada, né? Eu mesmo uso, por exemplo, o Codium ali para autocompletar o código que eu estou escrevendo e eu ganho produtividade com isso. E uso, por exemplo, o ChatGPT ou o Grok para fazer pesquisa, né? Agora, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado de como que a gente está usando isso. Porque uma coisa é você ter aumento de produtividade, outra coisa é você passar sua tarefa para IA e deixar de aprender com ela, né? Que eu vejo muito acontecer, principalmente com o pessoal que está chegando no mercado agora. Então, por exemplo, eu posso muito bem chegar para o ChatGPT e perguntar, eu tenho um conceito aqui que eu não entendo, me explica ele. Agora, uma pergunta totalmente diferente seria eu chegar para o ChatGPT e falar, eu tenho esse conceito aqui, eu não entendo, não quero entender, escreve um código que faça funcionar para mim e copiar e colar lá dentro do meu sistema. Eu vejo muita gente discutindo isso na internet hoje, e eu acho que é um caminho um pouco complicado aí, principalmente para as pessoas mais jovens que estão chegando agora na tecnologia e não tem muito interesse, querem, sabe, aquela ansiedade, que é um negócio para ontem, então ela acha que a IA vai lá e vai resolver. Recentemente teve uma polêmica com relação a isso, que foi um desenvolvedor, na verdade ele não é um desenvolvedor, né, é uma pessoa comum, tem outra profissão, não que o desenvolvedor não seja uma pessoa comum, mas ele, basicamente, ele desenvolveu um produto, um SaaS lá, eu não lembro exatamente eu tenho o que era. absoluta certeza que o desenvolvedor não é uma pessoa comum. Não deve. Muito Isso eu ia levantar essa pejorativo. polêmica, eu ia fazer essa brincadeira, mas eu pensei, nossa, será que eu vou ser julgada? Já está em meio a desenvolvedores, então cuidado. Mas, enfim, esse cara foi muito emblemático para mim, porque basicamente ele chegou no Twitter e começou a compartilhar assim, poxa, gente, eu não sei programar, mas eu estou desenvolvendo aqui um SaaS e eu tenho 2 semanas desenvolvendo ele e eu já estou aceitando clientes. Aí, basicamente, ele já estava com o sistema no ar, com o gateway de pagamento integrado, com tudo funcionando sem saber programar, né? E aí, no dia seguinte, ele postou algumas mensagens dizendo, pessoal, pô, desculpa aí, mas eu estou recebendo uns ataques aqui e eu estou resolvendo. Aí, no dia posterior, ele, gente, infelizmente eu vou ter que parar de compartilhar com vocês aqui o progresso do meu sistema, porque as pessoas estão vendo aqui que eu estou dando certo, estão atacando o meu sistema e eu vou ter que parar. Quer dizer, o cara ele não sabe de programação, ele criou um sistema que ele não sabe como é que funciona, é uma caixa preta, ele só sabe que funciona. A partir de um momento, ele teve falhas de segurança, obviamente, porque a IA ela não estava preparada para aquilo. Ele começou a receber ataques, interpretou errado o que estava acontecendo e achou que a culpa era porque ele tinha postado isso no Twitter e não porque ele tinha feito algo totalmente fora do conhecimento dele, né? Então, acho que esse tipo de coisa a gente vai ver mais no futuro e talvez seja um problema da IA, né? Que a gente vai ter que tratar de alguma maneira. Eu vi esse caso. Eu acho que o que você comentou aí, Igor, faz, assim, tem relação com essa questão da gente se requalificar, né, para utilizar a IA, porque tem um ponto muito importante que muita gente acha que você usar a IA, você usar o ChatGPT, enfim, o que seja, você simplesmente chega lá e faz uma pergunta, você precisa trazer um contexto para o ChatGPT para você receber uma resposta correta, né? Você precisa saber, inclusive foi um exemplo, né, de um emprego que foi criado, que é engenheiro de prompt, você precisa saber o que você vai escrever ali para você receber uma resposta correta. Então, o prompt, eu acredito que eu esteja certa, né, gente? Por favor, me ajudem se eu estiver falando besteira, mas é aquele contexto que você dá ali, aquela pergunta que você faz ali para a IA te dar uma resposta, né? Então, o engenheiro de prompt, ele faz justamente esse tipo de otimização, esse tipo de mexer ali no algoritmo para que a IA forneça as respostas de acordo com o que você está perguntando. Então, acho que é muito isso, assim, eu já vi muita gente falando besteira, escrevendo besteira e tal, justamente porque faziam perguntas para a inteligência artificial e recebiam respostas que estavam falando ali um bocado de baboseira, porque não tinham colocado, feito, eu falei assim, o contexto, né, da pergunta ali e tudo mais. Então, aí eu acho que aí entra o pensamento crítico, né, que tanta coisa gerada por IA, quem vai lidar com isso, quem vai, né, analisar e falar, isso aqui tá bom. Acho que esse caso aí mostra bastante o que não tem esse pensamento crítico, não tem esse entendimento e não consegue saber lidar com o que foi gerado, né? Por isso que o pensamento crítico, inclusive, ele está sendo uma das habilidades, né, uma das soft skills que vão ser muito valorizadas aqui para frente. Porque realmente você precisa ter, você não pode estar simplesmente reproduzindo qualquer coisa que você leu, né, que a inteligência artificial te deu. Você precisa parar e interpretar aquilo dali. Sim, Deixa eu tentar explorar
tentar explorar os extremos aqui. Vocês conhecem gente que não usa IA para nada, que é contra, que acha que é um negócio abominável, fala, não, isso aí... Há um Eu ano conheço atrás gente tinha que mais contra. gente, há um ano atrás. Recentemente eu não encontro mais, não. O que seguiria para essas pessoas? Vai ficar para trás, talvez. Mas é um pouco impactante, né? Eu acho que, assim, de achar abominável, nunca conheci, assim. Mas eu tenho pessoas, sei lá, meu pai, por exemplo, que já está aposentado e ele não trabalhava, assim, com tecnologia, era engenheiro civil e tudo mais. Ele não usa inteligência artificial, entendeu? Porque ele não tem mais nenhuma necessidade, né, hoje no dia a dia dele e tudo mais. Mas, assim, de achar que é abominável... Mas pensando assim, tá num cenário que a pessoa tá vivendo com a IA. Por exemplo, seu pai, eu acho que não acredito que ele não fique com a IA. Por exemplo, mas vamos para um trabalhador ali que tem a IA, o seu auxílio, ele negar isso. É abominável, talvez, né? Não, com certeza, essa pessoa vai ficar para trás, porque é uma tendência que, assim, já está aí, sabe? O que eu acho que também precisa existir é um certo cuidado aí das empresas, porque a velocidade com que a tecnologia avança, né, evolui e tudo mais, eu acho que as empresas precisam também começar a capacitar os funcionários, né, e equipar esse pessoal com ferramentas, com habilidades e tudo mais, para que essas pessoas comecem a se adaptar, né, com a realidade da inteligência artificial. Acho que é muito importante isso, tem um papel das empresas também aí, né, não só da pessoa, mas sim, uma pessoa que tentar negar isso daí vai ficar para trás, com certeza. Eu vou até um pouco além das empresas, né? A gente vê uma luta muito grande com instituições de ensino, por exemplo, né? Criando ferramenta para tentar detectar se um trabalho que foi entregue foi feito por IA ou não, para, de repente, tirar a nota do aluno e tal. Eu acho que o caminho, essa negação, né, eu acho que isso é uma negação, né? Porque a IA está aí, ela não é nova, né? Esses conceitos que a gente tem hoje são novos, mas você ouve falar de IA desde os anos 50, praticamente, né? 60, se eu não me engano. Então, assim, ela vem evoluindo e ela veio para ficar. A gente não vai sair disso, não tem como escapar da IA. Então, acho que ao invés de tentar lutar contra ela, o que as empresas, aí seja a empresa, educação, enfim, seja que ramo for, acho que a gente deveria tentar se adaptar o mais rápido possível a ela, né? Para surfar essa onda e progredir junto, né? E não ficar tentando parar quem usa ou ficar tentando colocar freios, sabe? Tem uma história do Milton Friedman, economista, que eu acho maravilhosa. Ele estava visitando a China e alguém mostrou para ele uma obra sendo feita lá. Né? Estava explicando a obra e tal, e ele percebeu que as pessoas estavam trabalhando com paz na obra. E aí ele perguntou para a pessoa, por que não trazem uma retroescavadeira aqui, né? Uma pessoa sozinha podia fazer o trabalho desses homens todos aqui com a retroescavadeira. Aí o sujeito lá que era ligado ao governo falou para ele, não, é porque assim a gente cria mais empregos. Aí ele falou, então por que você não tira as pás deles e dá colheres para eles? Não dá para brigar com a produtividade, sabe? Se você olha assim, puxa, mas a IA é uma ferramenta de produtividade, se a sua empresa não começar a usar, você vai ser menos produtivo que a concorrência, ponto. Mas do mesmo jeito não adianta trazer uma retroescavadeira e botar na mão do sujeito sem ensiná-lo a dirigir, a operar a máquina, né? E esse é um negócio que o Igor falou, tem IA desde os anos 50. Sim, mas essa aplicação prática que a gente está vendo hoje é um negócio super novo. Então, eu entendo um pouco a dor das empresas também, que eu quero trazer IA para dentro. Legal, mas onde eu aprendo isso? Onde eu descubro qual é o melhor jeito de usar? O fato é que a gente ainda está... O mundo ainda está aprendendo o melhor jeito de usar. As coisas estão sendo criadas agora, né? Tem versão nova das LLM saindo, todo mês sai uma versão nova, uma novidade, com recursos novos, com coisas que a gente não sabia. E a maioria das pessoas nem sabe de verdade o que é uma LLM. Eu estou conversando ali com um gênio da lâmpada. Ele não entende de verdade o que é. Então, é muito difícil para as pessoas entenderem quais são as limitações das IAs, o que ela pode esperar daquele negócio, sabe? Eu entendo a dor das empresas. Mas é inevitável. Se não adotar, vai ser improdutivo. E seria um papel delas especializar esses funcionários, vamos dizer assim, especializar?
Sim, é papel das empresas, é papel das universidades, é papel de cada um de nós também ir atrás de conhecimento, né? É uma oportunidade que a bola está quicando na frente do gol. Quem aprender esse negócio, o mundo invariavelmente, o mundo inevitavelmente vai mudar para isso. Então, se você aprender esse negócio, você vai ser valorizado nesse novo mundo, né? É só tomar como exemplo o início agora a gente fala, há um pouco tempo atrás, né, tinha a bolha da programação, né, na época da pandemia ali, mais ou menos, era programador para todo lado, todo mundo queria ser programador. Então, se você pegar no início dessa jornada, lá no início, lá na criação dos primeiros computadores, né, programação era um negócio que ninguém achava que ia dar em nada, né? De lá para cá, você tem pessoas ganhando milhares de dólares aí por ano, ficando ricas, inclusive com produtos criados sozinhos, porque o cara simplesmente aprendeu a programar, né? Você tem casos emblemáticos aí, tipo Bill Gates, Steve Jobs. Steve Jobs não necessariamente programar, mas, por exemplo, o Bill Gates criou o Windows lá na garagem dele com sócio, etc. Então, assim, é uma coisa que ninguém imaginava e, ao invés de lutar, essas pessoas decidiram abraçar e desenvolveram produtos e hoje estão ricas, geraram milhões de empregos, etc., né? Eu acho que meio que com a IA deveria seguir o mesmo fluxo, né? A gente ter menos resistência e mais adoção, né? Eu acho que tem um questionamento que vale a pena também a gente fazer, que é a velocidade com que, né, as informações chegam na gente, a tecnologia avança, que a passos rápidos, é muito rápido e tudo mais. Eu acho que, tipo assim, está além da capacidade do nosso cérebro de acompanhar tudo isso, né? Então, eu acho que também a gente precisa tomar cuidado com essas... existem algumas ondas, assim, que causam como se fosse um frenesi, né, que aí todo mundo começa a falar só disso. Um caso muito emblemático foi na pandemia, que, caramba, todo mundo falava só em quê? Alguém lembra? Metaverso. Hoje em dia, quem fala em metaverso? Né? E na época tiveram várias empresas que super investiram naquilo dali e tudo mais, isso daqui era metaverso e NFT. O futuro vai ser isso daqui e tal, e hoje em dia você quase não escuta mais falar disso. Né? Então, acho que precisa existir esse cuidado também, acho que a gente até, inclusive, fala bastante disso lá na Vise, né? De vamos adotar a tecnologia, como acertar, né, nas tendências de tecnologia, tudo mais, como que a gente faz para acertar. Então, acho que é preciso tomar muito cuidado com isso também, simplesmente não estar tentando apostar em muita coisa, em tudo que chega e tal, e, enfim, depois ter sido um desperdício, né, de tempo, de dinheiro, enfim. Acho que até teve, né, algumas notícias que empresas que investiram muito em IA e não tiveram retorno tão rápido assim, né? Porque não é algo assim tão ligeiro. Já teve notícias assim. O investimento em tecnologia nova, o investimento que mais garante algum tipo de resultado é o mais difícil. É o de resultado de longo prazo, que é o investimento em pessoas, em capacitação, sabe? Quem sai na frente em IA, quem entende o que sabe o que fazer com ela. E esse é um negócio que não é simples, você não vai conseguir, não é um negócio que você vai comprar numa prateleira e o mês que vem está implantado. Ensinar as pessoas dá trabalho, ensinar as pessoas leva tempo, ensinar as pessoas não dá resultado no próximo quarter. Então é um negócio que é um investimento que vai ser questionado, especialmente nesse modelo de gestão que as empresas têm hoje, que eu faço o investimento agora e no fim do trimestre eu preciso ver resultado, sabe? Que é uma mudança na cultura da empresa, né, Elcio? Na cultura, no mindset das pessoas. Mas eu acho que tem uma diferença aí também em como que você investe, né? Porque, por exemplo, eu posso fazer igual na época da pandemia lá e tentar criar meu multiverso, meu metaverso, seja lá como eu queira chamar, e vender isso como um novo produto revolucionário, ou eu posso fazer igual empresas vêm fazendo hoje, que é pegar a IA e usar para aumentar a produtividade interna e gerar valor com isso. Então, acho que são abordagens totalmente diferentes e que tem que ser bem pensadas. Sim, eu entendo, acho que ninguém está querendo dizer aqui, né? A Tabata falou sobre o cuidado com novas tecnologias e tal. Ninguém está querendo dizer aqui, cuidado com a IA. Então, IA já é realidade. Sabe? Você já precisa usar IA. Só que IA é todo um novo campo. Então, tem um básico que, assim, cara, as LLMs, aí o ChatGPT tá aí, sabe? Do mesmo jeito que o filtro de spam tá aí. Quem vive sem filtro de spam hoje? O filtro de spam é uma IA. Não dá para viver sem isso.
Então é ferramenta básica, não vai deixar o seu colaborador cavando com colher, né? Vai ficar muito para trás. Então, isso não tem discussão. Precisa aprender o que é, precisa dar um jeito de implantar, precisa colocar naquilo que for útil, naquilo que ela puder ajudar. Mas eu acho que boa parte das empresas já passou desse nível básico aí e já está pensando como é que eu crio o meu LLM para atender o meu consumidor, como é que eu coloco uma IA classificatória para trabalhar a minha massa de dados. Né? E aí sim, as coisas que a Tabata falou acho que fazem todo sentido, que é aquela estratégia que eu costumo dizer aqui na Vise das penúltimas novidades. Né? Cara, você tem que estar à frente do seu mercado, você não tem que estar à frente do mercado de tecnologia. Loucura, você tem uma indústria de automóveis, né? Tem que estar à frente dos seus concorrentes, as pessoas que constroem automóveis. Você não tem que estar à frente das empresas de software, porque você vai fazer um monte de apostas que vão dar em nada, você vai criar sua fábrica no metaverso. Então, é um cuidado que eu acho que... A gente está falando de IA, mas o tema é futuro do trabalho, super relevante, a gente está falando de IA relacionado a trabalho e tal. Mas vamos falar de outra coisa. Trabalho remoto. Trabalho remoto. Por quê? A Vise é uma empresa 100% remota. A gente pode falar, acho que com bastante propriedade sobre trabalho remoto. A gente viu na pandemia uma onda de trabalho remoto e agora uma onda de decepção das pessoas. Puxa, estamos voltando para o escritório, né? Trabalho remoto é um negócio que veio para ficar ou vai perder força nos próximos anos? Quem vai falar depende? Eu acho que depende. Um de cada vez. Depende. Pode começar. Na minha singela opinião, acho que veio para ficar. E assim, acho que a gente já tinha alguns movimentos de melhorar como vamos dizer, a satisfação do funcionário ali no horário de trabalho, né? Então você vinha vendo empresas antes desse boom do trabalho remoto, você vinha vendo empresas melhorando o escritório, trazendo mais conforto, fazendo uma série de coisas para que o funcionário se sentisse melhor ali, produzisse mais, né? Então você vê casos grandes como o Google lá, que tinha um escorrega dentro, que tinha lanche, isso e aquilo e tal. E aí a gente veio para um segundo estágio, que eu enxergo como um segundo estágio disso, que é, não, legal, agora você não tem mais isso, né? Você pode trabalhar da sua casa. Você tem escritório ali se você quiser ir para algumas empresas, mas você trabalha da sua casa, que é um novo passo, um passo totalmente diferente no sentido ali do conforto do trabalhador, né? Digamos assim, ou pelo menos para a maioria, né? Eu sei que tem gente que eventualmente pode ter algum tipo de problema, porque principalmente por causa da pandemia, né, que foi muito abrupta essa mudança, às vezes não estava com a casa preparada, etc. e tal, tem todos esses desafios. Mas eu acho que depois da pandemia, como muita gente experimentou o trabalho remoto, eu acho que é muito difícil a gente trazer todo mundo para escritório sem mudar o modelo do escritório que a gente tem atualmente, né? Porque não adianta, eu estava na minha casa, confortável, com tudo perto, não tinha que pegar trânsito, nada. Aí agora eu fui contratado por uma empresa, aí tenho que vir para cá, ficar nesse cubículo padrão, tudo cinza e tal. Então, eu acho que pode ser que volte, não veria problema em voltar, mas algo tem que mudar, não dá para voltar como era antes, sabe? Veio para ficar, e complementando o que você falou, Igor, até rebatendo assim, eu acho que as empresas também tendem a perder, né, profissionais muito bons, que experimentou home office e falou, eu quero isso, empresas que estão 100% presencial não vão ter esse profissional, que é a exigência dele, né. E acho que o presencial não vai dar uma qualidade de vida que o home office dá, acho que não tem como, né. Então, eles não abrem mão disso. Acho que as empresas também ficam à mercê dessa decisão desse 100% presencial. E eu vejo, tipo, por exemplo, Big Techs, todas estão voltando presencial 100%, bastante estão voltando 100% presencial. E eu vejo que muitas empresas elas movimentam o mercado. Se elas mudam 100% presencial, muitas outras empresas vão querer seguir esse regime. Mas, como eu falei, tem muitos profissionais que não abrem mão disso, então elas, hoje em dia, tem muito famoso híbrido, né? Muitas empresas, claro, Vivo, que eu conheço, o pessoal que trabalha, tá híbrido, né? Não tem como abrir 100% mão do home office, mas também essas empresas, eu não sei se elas se espelham nas Big Techs aí do mundo afora, elas necessitam do presencial e também devem ter suas necessidades, obviamente, né? Eu acho que, assim, depende bastante da área. Tem áreas que não dá para você fazer o trabalho remotamente ainda, né? Se você pegar a indústria e tudo mais, pelo menos ainda não. Mas eu acho que, sim, no trabalho, nas funções nas quais o trabalho remoto, ele pode funcionar, eu acho que veio para ficar, sim, mas eu acho que tem muitas empresas, o próprio Ryan falou,
de estar fazendo essa movimentação, assim, né, para trabalho híbrido, porque, lógico, o home office traz muitas, e eu acho que isso é amplamente falado, né, traz muitas vantagens, então você tem acesso global a talentos, né, a profissionais e tudo mais, traz mais produtividade, reduz custos para a empresa, né, e tudo mais, mas é inevitável que o trabalho remoto, o principal desafio é você conseguir disseminar a cultura, né, a colaboração entre os funcionários. Uhum. Então, fica realmente difícil, e principalmente a questão da inovação, porque tem muitas ideias inovadoras, e aí, repito, isso não é novidade, né, isso daí já é amplamente falado por aí e tudo mais. Mas é verdade, muitas ideias inovadoras, elas vêm de você estar ali tendo um papo, né, uma conversa e tudo mais com um colega de trabalho e tudo mais, e aí ele fala alguma coisa, te dá um insight, ou então em reuniões, né, e eu acho que, enfim, é isso. Por isso que as empresas, elas estão querendo estão tendo esse movimento de migrar para o híbrido, porque elas veem vantagens no trabalho remoto, mas elas também veem as vantagens do presencial, né, que é essa questão da inovação, da colaboração, da cultura e tudo mais. Então, mas sim, eu acho que o trabalho remoto veio para ficar, para os empregos que, né, têm essa possibilidade de você atuar remotamente. E será que elas têm aquela confiança de não deixar, por exemplo, 100% home office, não ter aquela certa confiança que o presencial passa, né? O profissional está entregando, tá, que tem coisas a ver com isso também? Eu acho que tem muito disso nessas empresas que estão voltando. Pelo menos eu já reparei em algumas que eu estudei mais a fundo, dessa questão da falta do microgerenciamento, né? A empresa era acostumada a ter o funcionário ali no escritório e de ver que ele estava produzindo, né? E aí, de repente, por exemplo, no período da pandemia, foi obrigado a mandar essa pessoa para casa, e aí depois ficou sem saber como gerenciar aquele cara, né? Aquela pessoa. Então, acho que isso aí impacta bastante e também impacta no fato de que o funcionário tem que voltar, muitas das vezes ele sabendo que ele produz mais em casa, mas por alguma decisão de um gestor que nem às vezes gerencia ele diretamente, ele tem que voltar para a empresa, fazer um híbrido ou fazer 100% em loco de novo, sem nenhum tipo de feedback, assim, nada que faça sentido de por que ele está voltando, porque ele vai perder esse benefício de estar em casa, né? Uhum. Mas aí, Igor, eu acho que precisa existir uma resiliência, uma adaptabilidade mesmo, por parte da liderança, de você construir uma cultura de autonomia, de responsabilidade, né, de você não precisar ali estar o tempo todo, você falou, microgerenciando aquela pessoa, quantas horas aquela pessoa está trabalhando. Poxa, se ela está entregando os resultados, você precisa estabelecer as metas com aquela pessoa, deixar as metas claras, né, e aí você vê se a pessoa está entregando aquilo dali. Ah, não está entregando? Feedback, né, mas você precisa dar autonomia, que eu acho que isso daí é uma tendência também, sabe? As pessoas, elas não querem mais estar naquela caixinha ali, nossa, eu preciso estar aqui, ó, às 8 horas por dia, né, tudo mais. Elas querem, sim, ter mais esse tipo de flexibilidade. As próximas gerações vão vir com tudo sobre isso, sabe? Então, acho que precisa, sim, existir por parte dos líderes essa mudança, feita eu falei, essa adaptação. Menos controle. Eu concordo, acho que existe esse movimento, mas é muito incipiente ainda, acho que não é... Sabe o que eu acho? Eu acho que depende. Boa. Trabalho remoto não é para todo negócio, Programador. não é para toda empresa e não é para toda pessoa também, sabe? Então, o trabalho presencial não vai deixar de existir de jeito nenhum, né? Durante muitos anos ele ainda vai ser a base do trabalho. Primeiro porque tem trabalhos que têm que ser feitos presenciais, né? Você imagina, um hospital remoto, né? Não existe, simplesmente não existe essa possibilidade. Um restaurante remoto, né? Você pode comprar comida pelo iFood, mas a experiência de ir a um restaurante... Então, quem trabalha no hospital, quem trabalha no restaurante, quem trabalha numa lavanderia, trabalha na construção civil, essa conversa nem passa na cabeça deles, né? Então, e tem negócios que, apesar de o trabalho poder ser completamente remoto, aquela empresa, os diferenciais que ela buscou no mercado, a cultura que ela criou, exigem que as pessoas estejam juntas, sabe? As dinâmicas de trabalho ali estão funcionando bem. E, por outro lado, tem gente que não serve para trabalho remoto. Tá?
Por quê? A Vise é 100% remota. Aí o Ryan falou, pô, tem esse negócio da confiança, né, e tal. Eu vou confessar um negócio aqui. Quando a gente tem desconfiança, por quê? Tem gente que a gente contrata e tem gente que está num momento da vida e tem gente que tem uma característica de personalidade que exige um chefe no cangote. Então, o que acontece quando a gente contrata alguém na Vise e percebe que a pessoa, se você não mandar, ela não vai assumir uma nova tarefa. Ela termina o que ela falou e fica esperando e tal. A gente demite. Sabe? Tenta uma, duas vezes e tal, e demite. Por quê? Porque no trabalho remoto eu não tenho como preparar essa pessoa para ser autônoma, para ser produtiva. Eu preciso que ela seja autônoma e produtiva. Então a gente quer construir uma sociedade em que essa pessoa não tenha chance de trabalhar. Então, tem gente que precisa do trabalho presencial, vai ser mais produtivo, tem gente que vai ser mais feliz no trabalho presencial, tem empresas cuja cultura exige trabalho presencial, o jeito da Vise trabalhar não é o jeito certo, é um dos jeitos possíveis. Eu tenho uma outra dúvida nesse tópico que você levantou, Elcio. Agora, será que esse funcionário, que ele não é proativo por natureza, por mais que ele esteja no trabalho presencial, ele conseguiria evoluir satisfatoriamente, tipo... Porque ele não tem isso, não é dele. Tudo bem, ele pode aprender a ser assim, mas será que não está faltando mais coisa aí? Ele já não deveria ser formado para entender isso, talvez? Ou, sabe, será que não tem algo a mais que não seja simplesmente o fato dele não estar preparado para o remoto? Porque eu acho que o problema não é o remoto. Acho que esse cara enfrentaria desafios mesmo se ele estivesse no escritório, né? Sim. Eu concordo com você, talvez a escola tenha falhado com esse cara, talvez a família tenha falhado com esse cara, né? Ou talvez seja uma característica dele e tal. Mas tem gente que aprende, tem gente que passa por isso, sabe? Tem um começo de carreira ali e que precisa ter alguém acompanhando muito de perto de uma maneira que no remoto é difícil fazer, sabe? E que vai aprender, que vai, sabe? Ou que vai conseguir viver uma vida produtiva apesar dessas coisas. Então, o trabalho presencial que ajuda a lidar com isso de maneiras que no remoto não é possível. Não importa de quem é a culpa, a questão é, temos um problema que o remoto torna impossível resolver. Vai ter gente que mesmo no presencial demite esse cara, falando, não serve para mim, não é isso que eu estou buscando aqui e tal. Mas vai ter lugares em que ele é bem aceito, em que ele pode ser útil para a sociedade, ganhar o dinheiro dele e quem sabe aprender a ter mais autonomia, talvez, né? E aí, falando de trabalho remoto, né, a gente está falando de liderança, né? Porque eu estou falando dessa mudança, é uma mudança de liderança. O jeito da Vise funcionar quando a gente virou remoto mudou, sabe? E aí está falando de, poxa, um futuro em que a gente vai ter novas relações de trabalho. O Ryan falou aí de, puxa, o negócio vai ser freelance, né? Eu acredito que isso vai acontecer cada vez mais. O modelo de trabalho de CLT 40 horas por semana, para uma parte da população, para o vendedor de shopping, né, a questão da escala 6x1 vai continuar sendo relevante, porque ele tem um trabalho que exige estar lá, presencial, ele está vendendo as horas dele. Para o operário também. Mas para o sujeito que trabalha em escritório, essas relações vão mudar cada vez mais, eu acho. Cada vez mais vai ser o que você fez e não quanto tempo você gastou. Cada vez mais vai ser o que você fez e não onde você estava, então trabalho remoto. O que você entregou e não que ferramentas você usou, então inteligência artificial. O que vocês acham que precisa mudar na legislação, nas regulamentações trabalhistas, nas lideranças, na forma das empresas funcionarem? Sabe? A gente está pronto para esse futuro? O que a gente precisa fazer? Eu vejo uma dificuldade muito grande de alguns organismos da sociedade acompanharem as mudanças, né? Por exemplo, a gente teve agora essa discussão muito recente da escala 6x1, né? E a gente vê algumas pessoas defendendo, outras pessoas do contra, mas o principal problema, eu acho que pelo menos a gente sofre muito disso aqui no Brasil, é que geralmente quando você tem medidas vindo assim, que elas partem do governo, a gente não vê algo verdadeiro do ponto de vista de trazer benefícios para o trabalhador, por exemplo. Geralmente é uma medida que está ali para ganhar voto, né? E aí você não, como ela não é verdadeira, ela não foi pensada para aquele fim, eu acho que ela não se acompanha de uma série de outras coisas que tinham que vir junto para que ela fosse possível, né? Então, por exemplo, vamos dizer que passasse hoje uma medida que reduz a carga de trabalho das pessoas.
como que a indústria vai lidar com isso? Porque não dá para simplesmente deixar, agora o Ryan trabalha menos e está tudo bem. Não, mas alguém vai ter que entrar lá e fazer o trabalho no horário em que ele não estava, né? Senão a gente perde produtividade. Ou, enfim, de onde vem esse dinheiro para custear isso tudo, sabe? Tem algum apoio do governo e de outras instituições sabe, circulando essa medida para que a gente consiga, de fato, chegar nisso? Eu não vejo, pelo menos, né? Puxando um pouquinho para o que você falou, Elcio, de freelancer, e até por isso está sendo, né, uma tendência, essa questão de trabalho autônomo e tudo mais, existem ainda muitos lugares que essa diferenciação entre freelancer, né, trabalhador autônomo e tudo mais, ela ainda não é muito bem, como é que eu posso dizer? Não existe muito ainda essa diferenciação, né? Ela não é muito específica ainda. E eu acho que falta a legislação, ela começar a englobar esses diferentes tipos de vínculos trabalhistas, né? Para garantir direitos, deveres também, inclusive, né, para essas pessoas e para garantir proteções para elas também. Sei lá, você vai pegar, por exemplo, entregador de algum tipo de aplicativo, né, aplicativo de entrega e tudo mais. Eu acho que sim, precisa haver uma mudança na legislação para garantir para essas pessoas o seguro, saúde, né, enfim, alguns benefícios e tudo mais, que hoje em dia ainda não estão muito bem, como é que eu posso dizer, não estão muito bem colocados, né, e isso deixa essas pessoas desprotegidas. Então, acho que a gente precisaria começar por aí, visto que esses trabalhadores autônomos, né, eles estão crescendo cada vez mais, né, a quantidade está crescendo cada vez mais. Então, acho que é preciso, sim, não só os benefícios, né, não só as proteções, mas também os deveres dessas pessoas, precisam ficar mais bem especificados. Uhum. E eu não sei se eu queria entrar nesse assunto, mas eu acho que a gente tem um problema aí de que os legisladores, de maneira geral, no mundo todo, mas no Brasil, assim, particularmente, eles são muito devagar para entender as mudanças da sociedade, especialmente as mudanças trazidas pela tecnologia, sabe? Então é algo assim, é óbvio que a gente olha e vê um entregador do iFood e pensa, ele tinha que ter algum tipo de proteção social, porque, puxa, esse cara se acidenta e ele perde a renda dele, sabe? No momento que ele mais precisa, sofre um acidente ali, não sei o que, ele vai para casa e perde a renda. Por outro lado, a resposta do legislador tem que fazer o iFood reconhecer esse pessoal como CLT, o que inviabiliza o negócio. Se você fizer isso, Exato. Você vai fechar o iFood, eles não vão ter emprego, não vão ter. Você vai acabar com a renda completamente, né? Eu lembro um negócio que aconteceu lá nos Estados Unidos que... Por isso, é o que eu falei, assim, o que eles precisam fazer é conseguir englobar os diferentes tipos de vínculos trabalhistas. Não é simplesmente chegar e falar para o iFood assim, agora todo mundo é CLT. Não. Sim. Precisa existir... Pode falar. Aconteceu um negócio curioso nos Estados Unidos lá, o Jeff Bezos foi chamado no Congresso americano, né, porque o pessoal falou para ele, olha, você tem muitos funcionários aí trabalhando nos armazéns da Amazon e trabalhando na logística da Amazon e tal, e as condições de trabalho lá são degradantes, assim, sabe? E a Amazon estava tendo mesmo muitas denúncias de relações abusivas de trabalho, sabe? Chefe tratando mal o funcionário, umas coisas assim, umas coisas meio absurdas mesmo e tal, né? E aí chamaram o Jeff Bezos no Congresso para falar, sabe? E aí ele foi lá e ele assumiu, ele falou, não, vocês têm razão, isso é um problema, a gente tem que resolver e tal. Botou robô. Mandou todo mundo embora, automatizou os depósitos todos e tal. Então, ele resolveu o problema não do jeito que os legisladores queriam, sabe? Então a gente tem que... Eu sinto muito essa dor de viver num país... Eu citei um exemplo dos Estados Unidos, né? Mas no Brasil vocês não imaginam que seja nada melhor, né? A gente viver num país em que as regulamentações e legislações não conseguem acompanhar a velocidade da tecnologia, sabe? Eu adoraria eliminar, por exemplo, o controle de ponto.
A gente tem um controle de ponto. O funcionário da Vise assina lá um controle de ponto. Tem uma formalidade, por quê? Eu sou obrigado por lei a ter. Eu adoraria pegar o cara que está trabalhando em casa e dizer para ele, eu vou te pagar pelo que você me entrega, não pelas suas horas, sabe? Fique mais produtivo, cara. Aprenda, estuda coisa, aí você vai entregar mais, que bom, né? Não me importa quantas horas de trabalho você faça. Vai chegar uma hora que você vai trabalhar meio período e vai ter as tardes livres porque você se tornou muito produtivo. A legislação não me permite isso, sabe? Eu não estou dizendo que não tem que ter direitos trabalhistas, que não tem que ter sindicato, que não tem que ter... É que eu não queria estar discutindo com o sindicato os temas do século passado, sabe? Eu estou discutindo agora, como é que eu torno um ambiente de trabalho melhor hoje? Como é que eu torno a vida das pessoas que estão trabalhando melhores hoje, sabe? E de fato eu estou discutindo coisas e eu entendo que, poxa, o país tem 1000 realidades diferentes, o legislador tem que olhar para isso também, né? A gente está vivendo num país em que, de vez em quando, aí tem denúncias de grandes casos de trabalho análogo à escravidão, sabe? São realidades muito díspares, é difícil. Mas é frustrante para quem lida com tecnologia, para quem queria oferecer um jeito novo, experimentar novos jeitos de trabalhar, novas relações de trabalho, estar nesse contexto, sabe? Eu concordo, mas eu tenho um pouco de dúvida sobre, por exemplo, quanto que o Estado deveria intervir nessa relação, sabe? Porque é legal você falar que um lado vai ter coisas para fazer, o outro vai ter, aliás, você vai ter benefícios e responsabilidades, né? Mas até quando o Estado tem que intervir nisso? Até aonde ele pode tirar a inteligência do trabalhador, vamos dizer assim, né? Porque, por exemplo, um caso que foi citado foi o trabalhador do iFood, que ele se acidentou. Será que se esse trabalhador tivesse recebido uma educação decente, uma educação financeira, por exemplo, ele tivesse lá desde o início da carreira dele feito uma caixinha lá, um fundo de segurança, investido algum dinheirinho, porque ele aprendeu que ele deveria ter feito isso para a própria segurança dele, será que ele dependeria tanto do governo nesse momento em que ele não tem o amparo do governo, sabe? Então, eu não sei se o problema, até onde tem que ir o governo e até onde a gente tem que cuidar por nossa conta do que está acontecendo, sabe? Eu não sei se eu quero entrar nesse assunto. Polêmico. Porque, não tô escolhendo lados aqui, né? Não tô falando nada... Não, eu achei seu comentário meio ANCAP. Ah, é? Não, assim, eu prezo muito pela minha inteligência. Eu acho que eu consigo lidar com a minha vida. Eu não preciso do governo, não é o fato de ser ANCAP, ser de direita, ser de esquerda. Enfim, isso para mim é indiferente. Mas o ponto é, eu como uma pessoa que tem inteligência, eu consigo tomar minhas próprias decisões. Então eu não preciso, eu posso até optar, se eu quiser, por algum plano do governo. Vamos dizer, não, eu quero ter o FGTS, eu quero ter um seguro-desemprego. Legal. Eu posso não querer ter esse trabalho e optar por ter, mas será que eu não poderia também fazer o contrário? Não quero. Eu quero gerenciar eu mesmo, porque eu acho que eu vou fazer melhor, sabe? Será que não poderia ser uma opção? Eu acho que você não está errado no que você falou, de que, sim, a gente deveria ter uma educação de base, né? Melhor, a gente deveria, inclusive, aprender coisas que a gente, de fato, vá utilizar quando a gente entrar no mercado de trabalho, né? Por exemplo, educação financeira, ou até mesmo, poxa, por que a gente não aprende na escola como declarar imposto de renda? Né? Hoje em dia a gente está precisando pagar contador, tudo mais, para, né, fazer imposto de renda para a gente. Porém, não é a realidade que a gente enfrenta. Então, sim, o sistema em que a gente está inserido hoje, pelo menos falando especificamente daqui do Brasil e tal, é esse, em que tem os legisladores que fazem as leis e as leis também se aplicam para empresas. Então, se a gente está inserido nesse sistema e que também a gente não tem uma educação de base, a gente precisa, sim, demandar algumas coisas das empresas. Né? Eu acho que cada um o seu... Eu vejo isso mais ou menos como regular o ar-condicionado no presencial, que essa é uma das alegrias de poder trabalhar remoto, né? Não ter que brigar mais pela temperatura do ar-condicionado. Que cara, tem aquele cara que ele é um pinguim, sabe? Eu tenho um parceiro de negócios que eu vou em reuniões lá na sala dele, pode ser o maior verão que for, eu levo um casaco, porque o cara é um pinguim. Eu chego lá, o ar-condicionado dele tá ligado no 18 e ele tá de camiseta, sabe? Eu não consigo entender. Já tem aquela outra pessoa, e eu sou um pouco dessa, assim, sabe? Que
23 graus é frio. 23 graus eu estou de casaco. Então, qual que é a medida certa do ar-condicionado na empresa? É a medida em que esse cara está de casaco e o outro está suando. Entende? Tem que estar desconfortável para o cara que é muito calorento e desconfortável para o cara que é muito friorento. Se não tiver um pouquinho desconfortável para nenhum dos dois, a maioria das pessoas vai estar sofrendo. Sabe? Então, eu acho que a gente precisa das duas coisas. Sabe? A gente precisa olhar para um cenário histórico em que a gente tem uma massa de trabalhadores hoje que está simplesmente despreparado para fazer a própria poupança, para cuidar do próprio futuro, não teve essa educação, não teve essa, sabe? E que está dependendo de um sistema de previdência que está fadado a falir, um esquema de pirâmide, não vai ter, sabe? A pirâmide etária vai tornar inviável a previdência. Né? Olhar para isso e olhar para um cenário em que, bom, como é que a gente faz para garantir algum tipo de proteção social para essas pessoas, para não deixar o cara... a gente não pode olhar, por exemplo, para o sujeito que é o filho desse trabalhador, sabe? Imagina, o cara é um trabalhador, mas ele é usuário de droga, ele não teve educação financeira, ele teve um filho. A gente não pode construir um modelo de sociedade que diga, essa criança nasceu condenada. Cada um tem a liberdade de fazer o que quiser. Tem que ter algum tipo de papel do Estado em garantir algum tipo de justiça social. Mas que, por outro lado, não mate a iniciativa, a inovação, sabe? Tem que ter liberdade econômica. Entende? Então, eu acho que tem que ter as duas coisas. Por isso que eu falei, em relação às relações de trabalho, a gente não pode esquecer que a gente está num país que, de vez em quando, se abre uma fazenda aí, às vezes de um político, inclusive, que tem famílias lá vivendo em trabalho escravo, sabe? O cara está lá trabalhando, o salário que ele ganha paga a comida que ele comprou na mercearia da própria fazenda e uma parte da dívida, das ferramentas que ele comprou para trabalhar. Ele não vai sair de lá nunca. Na fazenda tem homens armados para garantir que o cara não saia sem pagar a dívida. A gente está vivendo esse mundo, enquanto a gente tem aqui uma sede da Meta, uma sede do Google, sabe? Então são mundos muito díspares para a gente dizer, não, a solução é dar toda a autonomia para o trabalhador, deixar que o trabalhador decida com o patrão as relações econômicas. Eu adoraria isso. Meus funcionários são todos gente esclarecida, sabe? Eu contrato gente que passou por uma faculdade boa, que tem condições, tem um computador, acesso à internet. Eu contrato porque são esclarecidos. Mas essa não é a realidade do país inteiro. Por outro lado, não dá para a gente pegar uma empresa como a Vise e prendê-la à realidade do sujeito que tem uma indústria com funcionários sem nenhum preparo ali e tal. Eu não sei quão fundo dá para a gente entrar nesse assunto aqui, sabe? Esse assunto é muito maior do que o que a gente pode fazer, sabe? A gente precisava ter um projeto de país que olhasse para o futuro, que encarasse essas diversas realidades, precisa educar as pessoas, precisa dar algum colchão de segurança social para elas enquanto faz a mudança, mas precisa de muita liberdade econômica, inovação e tal. Eu não sei resposta para isso, não. Não sei se vocês têm uma ideia genial aí. Mas, porém, essa resposta aí, eu fico no... Igual você falou, é muito difícil de combinar isso com o patrão. Achei que o governo tinha que ter sua parte nisso, mas é um assunto muito, muito delicado. Eu gosto mais de ouvir sobre isso. Enquanto isso, dentro das empresas, eu estou pensando no cara que está ouvindo o nosso podcast aqui, sabe? Porque eu imagino que o coronel que tem uma fazenda com trabalho escravo não é público do podcast da Vise, né? A gente está nessa outra realidade aqui. Enquanto isso, dentro das empresas, né, o que a gente pode fazer no nosso métier para se preparar para o futuro do trabalho? A gente não vai resolver o problema do país, né? Não vai resolver o problema da política e tal. Mas a gente tem dentro das empresas uma influência na vida das pessoas, né, dos nossos clientes, dos nossos colaboradores, das pessoas que trabalham na empresa, uma capacidade de mudar um pedacinho da realidade, né? Uma capacidade de trazer habilidades, de trazer competências para o futuro do trabalho. O que a gente pode fazer? O que as empresas podem fazer hoje para se preparar, para preparar os seus profissionais para esses próximos anos, para essas mudanças todas? Eu acho que, inevitavelmente, as empresas têm que começar a
investir mais no seu funcionário, né? Acho que não fazem ainda, então é educar esse cara, mas não só especificamente no ramo em que ele está atuando ali, né? Eu acho que essa educação tem que ser mais ampla, porque até essa troca de contexto às vezes ajuda, né, no dia a dia, você resolver problemas ali de trabalho, seja o que for, né? Então acho que esse seria um movimento que deveria aumentar aí, a gente vê isso mais para frente como algo positivo, né? Essa educação dentro da empresa e também uma parte de pensar em benefícios, em formas de fazer com que aquele trabalho, aí voltando um pouquinho para o que a gente falou do modelo remoto, né? Então trazer mais conforto para esse profissional, para que ele se sinta melhor, produza mais, e, enfim, tenha as suas necessidades atendidas, né? Eu acho que a gente falou bastante aí do trabalho autônomo, está crescendo, né, de freelancer e tudo mais. Vou voltar mais uma vez isso, eu acho que as empresas, elas precisam começar a pensar, a mudar o mindset mesmo, né, com relação à flexibilidade. A gente vai começar aí a gente vai começar a ver, né, muitas equipes híbridas. Então, a gente vai ter uma galera que é da própria empresa e tudo mais, e funcionários que vão ser aí autônomos, que vão estar sendo contratados para aquele trabalho específico dali, para aquela entrega, né, para aquele projeto sob medida. Já é a realidade de muita gente hoje, né? Já é a realidade de muita gente hoje. Então, acho que a gente precisa começar a pensar nessa questão da flexibilidade, né, como que a gente vai conseguir gerir essas equipes híbridas. Eu acho que é uma coisa muito importante também. Eu queria falar que é um privilégio trabalhar com vocês, viu? Muito bom trabalhar com vocês. Igualmente. Eu não sei qual que é o futuro do trabalho, não, mas a gente tem visto aí as mudanças do trabalho na Vise e o nosso time me deixa muito feliz. Eu estou bastante contente de trabalhar com vocês. A gente também, Elcio. A gente também. Isso aí. Não só com você, mas com vocês, né, Igor, Ryan. Aham. Exatamente. É uma companhia que não está aqui também, tá? Isso aí. Você que está assistindo aí, está ouvindo a gente, né? Pode estar só ouvindo no Spotify, pode estar assistindo no LinkedIn, no YouTube, né? Deixa seus comentários aí, tá? A gente lê com carinho cada comentário. A gente não necessariamente responde todos, mas a gente lê todos com carinho. Então, deixa seu comentário aí embaixo e não perca os próximos programas. A gente vai falar sobre os impactos da inteligência artificial no desenvolvimento de software, como é que é o trabalho, esse aí vai ser com programadores, né? Então, como é que é o trabalho dos programadores, como a gente está de fato usando inteligência artificial. A gente vai falar também sobre os desafios da agilidade em times remotos, né? Quem tem time híbrido, time remoto e usa métodos ágeis para desenvolver, como é que está sendo aí, tá? Então fica de olho para não perder os próximos programas e valeu!